Existem registros visuais que jamais deveriam ter sido revelados. Imagens que desafiam a lógica, perturbam a mente e mostram coisas que os humanos simplesmente não deveriam ver. A compilação de hoje traz registros capazes de gelar a espinha. Entre eles estão algumas das entidades mais estranhas e inacreditáveis já documentadas. Cada vídeo parece abrir uma porta para algo que o ser humano jamais deveria testemunhar. E o mais assustador é que mesmo que alguns desses registros sejam falsos, ainda assim conseguem causar um pavor profundo em quem assiste. Um casal de Michigan recebeu um susto da vida ao receber um alerta de sua câmera de segurança na entrada. No Michigan, um casal recebeu em plena madrugada o alerta de sua câmera de segurança na garagem. Muitos acreditam em anjos, seja por fé, conforto ou tradição, mas poucos esperam testemunhar algo tão próximo. Ao revisar as imagens, eles ficaram atônitos. Uma figura luminosa flutuava acima de sua caminhonete. A silhueta lembrava asas abertas, quase como uma aparição celestial pairando sobre o veículo. Nada na gravação parecia manipulado, nenhuma edição. Era simplesmente o que a câmera registrou. Até o pastor local confirmou que a cena tinha algo de especial. Para uns foi um milagre, para outros parecia um sinal vindo diretamente do céu. Outro caso impressionante aconteceu em uma estrada movimentada. Uma motocicleta surgiu diante de um caminhão em alta velocidade, e o impacto parecia inevitável. Porém, em um lampejo, uma figura brilhante apareceu, agarrou o motociclista e o transportou instantaneamente para o outro lado da pista. O motorista do caminhão, em choque, freou bruscamente, sem compreender como aquilo tinha acontecido. O motociclista, igualmente confuso, parecia não acreditar no que tinha vivido. Nas imagens, ainda é possível ver as mãos luminosas da entidade, segurando o homem, antes de desaparecer calmamente, como se nada tivesse acontecido. Para muitos, aquilo era a prova clara da intervenção de um anjo da guarda. E não foi o único caso. Em 18 de junho de 2017, uma câmera de rua registrou um resgate ainda mais rápido. Uma criança entrou correndo na estrada, exatamente no momento em que um carro vinha em alta velocidade. Tudo parecia perdido, mas em questão de milésimos de segundo, uma figura misteriosa surgiu, puxou a criança para fora do caminho e desapareceu. Foi tão veloz que parecia impossível acompanhar. Uns acreditam que era um fantasma, outros um anjo. Mas todos concordam em um ponto, um segundo a mais, e a tragédia teria sido inevitável. Coincidência? Ilusão? Ou algo além do que conseguimos compreender? Seja qual for a explicação, cada uma dessas histórias deixa a mesma sensação inquietante, a de que existem forças invisíveis, que de repente aparecem no momento exato em que a vida está prestes a se desfazer. São as 3 da manhã, gente. E então chegamos às 3 da manhã, um horário sempre envolto em mistério. No México, um casal era atormentado todas as noites por batidas incessantes em sua janela. O som ecoava pela casa, perturbando o silêncio e arrancando-os do sono com pavor. Até que, em uma dessas madrugadas, o marido decidiu enfrentar o desconhecido. Aproximando-se da janela, congelou ao ver um rosto pálido e de aparência sobrenatural fitando através do vidro. Seu coração disparou. Criando coragem, ele saiu para verificar o lado de fora, apenas para perceber que uma presença o aguardava. Aquela criatura não possuía feições humanas. Seu semblante era distorcido, grotesco, lembrando uma mistura de espectro e ser monstruoso. O choque foi tão intenso que ele correu imediatamente para dentro, trancando portas e janelas em desespero. Não manches! Não manches! Ceci! Outra história aconteceu em uma estrada solitária. Um motorista retornava para casa tarde da noite, quando avistou uma figura imóvel, parada à beira do asfalto. À medida que se aproximava, percebeu que era alguém vestido completamente de branco. Um frio percorreu sua espinha. Ninguém em condições normais estaria ali naquela hora. Sem ousar parar, ele acelerou, mas a imagem da aparição ficou marcada em sua mente. Dias depois, o motorista desapareceu misteriosamente. Moradores da região contavam que aquela estrada era assombrada pela alma de uma mulher que havia morrido ali, condenada a vagar pelo mesmo lugar. Alguns acreditam que ela atraía viajantes, levando-os consigo para nunca mais serem vistos. Nem sempre a vigilância é silenciosa. Um pai testava sua câmera de visão noturna quando percebeu algo perturbador. A boneca da filha, imóvel no canto, não estava tão quieta assim. Os olhos acompanharam seus passos. Depois, sua boca se curvou em um sorriso sinistro. Não estava apenas observando, estava zombando dele. Até os museus não são poupados. Em uma casa mal assombrada, um visitante filmou uma sala repleta de bonecas supostamente possuídas. Durante anos ficaram intocadas. Mas diante da câmera, uma cabeça se virou sozinha, tentando acompanhar alguém. Um lembrete perturbador. Alguns espíritos jamais abandonam os objetos em que foram presos.
Um vídeo perturbador surgiu mostrando um homem se comportando de maneira que ninguém conseguia explicar. Sua voz mudava repentinamente para vários tons distorcidos, ecoando como se mais de uma entidade falasse ao mesmo tempo através dele. Espectadores discutiam se aquilo mostrava um caso real de possessão, ou apenas um colapso psicológico. Mas o detalhe mais inquietante veio depois. Pouco tempo após a divulgação do vídeo, o homem simplesmente desapareceu. Sua casa foi encontrada vazia, abandonada da noite para o dia, sem deixar qualquer rastro, como se tivesse escorregado para fora deste mundo. Se me está hablando, amigos. La ventana. Ahí está el jardín. Um homem hospedado sozinho em um albergue sentiu de repente uma presença estranha. Ao olhar para a janela, notou pelo reflexo no espelho uma figura escura, de cabeça pequena e desproporcional. Não era semelhante a nada que ele já tivesse visto. O pânico tomou conta enquanto tentava entender. Seria uma criatura vinda da floresta próxima? Ou talvez um alienígena espreitando seu quarto? Diante de tantos relatos recentes de intrusos extraterrestres em casas, muitos acreditam que aquele vídeo mostrava um dos registros mais claros já captados de uma entidade, observando através de uma janela. Ahí está el jardín. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Na Indonésia, uma noite comum transformou-se em mistério, quando o cachorro de um homem começou a latir furiosamente para o nada. Intrigado, ele verificou a câmera de segurança e viu uma forma espectral atravessando a rua. Buscando entender, saiu de casa, apenas para testemunhar a mesma figura translúcida deslizando na direção contrária, até desaparecer por completo. Depois daquela noite, a aparição nunca mais foi vista, deixando para trás apenas aquele único e inexplicável encontro. O jovem começou a desconfiar do comportamento do pai doente, que apesar de debilitado, passava a madrugada acordado em horários estranhos. Para tirar a dúvida, instalou discretamente uma câmera em seu quarto. O que descobriu o deixou em choque. Nas imagens, seu pai, que mal conseguia se mover sozinho, estava sentado ereto, falando. Suas palavras eram direcionadas a algo invisível, e seu corpo parecia livre das limitações da doença. A gravação não trouxe respostas, apenas mais dúvidas. Estaria ele conversando com um espírito? Ou seria outra presença, algo ainda mais inquietante, lhe fazendo companhia na calada da noite? Outra transmissão mostrou uma jovem, em um cenário aparentemente tranquilo. Ela falava com o público quando, no alto da escada, surgiu uma figura imóvel, apenas observando. Estranhamente, ela não percebeu nada, mas os espectadores notaram imediatamente. Alguns cogitaram ser uma encenação, enquanto outros sentiram que algo estranho havia invadido a casa sem ser notado. Na Turquia, um episódio bizarro deixou muitas pessoas intrigadas. Um homem caminhava tranquilamente quando alguém surgiu ao seu lado, tocou seu ombro e o alertou para olhar atrás. Quando ele se virou, percebeu algo estranho, mas ao tentar reencontrar a pessoa que o havia avisado, ela já havia desaparecido sem deixar vestígios. Posteriormente, o homem relatou sua experiência em entrevistas, levantando a suspeita de que teria sido ajudado por alguém vindo do futuro, talvez para salvá-lo de um destino que não conseguimos compreender. Existe uma crença reconfortante de que, quando a vida termina, a alma abandona o corpo de forma suave, iniciando uma nova jornada. Um vídeo de CCTV parece capturar exatamente esse instante. Um homem, em situação de rua, repousava no chão quando, subitamente, deixou de se mover. Segundos depois, uma silhueta translúcida se ergueu lentamente de seu corpo, deu alguns passos e se virou, como se compreendesse o que havia acontecido. Então, afastou-se em calma absoluta. O registro não causou medo, mas sim uma estranha paz. Como se mostrasse que o fim pode ser apenas um recomeço silencioso. Morgues costumam ser os lugares mais quietos e imutáveis do mundo, mas em Tav, na Rússia, câmeras registraram algo inesperado. Um homem jazia imóvel sobre uma maca, aparentemente sem vida. Minutos se passaram até que, de repente, ele abriu os olhos e começou a se mover. Com serenidade, sentou-se, desceu da maca e se alongou como quem desperta de um sono profundo. Nenhum pânico, nenhum desespero, apenas a tranquilidade de alguém que parecia ter acordado de um descanso comum. Para a equipe do necrotério, porém, o impacto foi avassalador. Embora muitos associem espíritos a medo, nem sempre sua presença é negativa. Em um vídeo perturbador, um homem caminhava sozinho quando foi seguido por alguém de aparência suspeita. O perseguidor aguardou o momento certo e tentou assaltá-lo, mas algo inexplicável aconteceu.
Uma sombra surgiu do corpo da vítima, como se fosse sua própria projeção espiritual, e empurrou o agressor. A reação foi imediata. O criminoso fugiu apavorado. Para alguns foi apenas um jogo de luz. Para outros, a prova de que forças invisíveis realmente nos protegem. Em um quarto silencioso, uma câmera registrou uma cena inquietante. Um homem repousava em sua cama, quando uma forma translúcida começou a se erguer lentamente de seu corpo. A silhueta ficou ao lado dele por alguns segundos, antes de ascender em direção ao alto, deixando apenas o corpo imóvel para trás. Alguns acreditam que a gravação mostra a alma abandonando o corpo. Outros afirmam que pode se tratar de uma possessão. E o mais enigmático é que o homem nunca mais foi visto desde aquele dia, aumentando ainda mais o mistério. Levitação sempre pareceu algo restrito ao impossível, mas um vídeo mostra uma jovem aparentemente alcançando esse feito. Segurando uma vara de madeira, ela se concentrou por alguns segundos e, aos poucos, seus pés deixaram o chão. Em instantes, estava suspensa no ar, sem cordas, suportes ou truques aparentes. O registro viralizou, dividindo opiniões. Alguns afirmam ser uma ilusão bem elaborada, enquanto outros acreditam que se trata de uma técnica antiga, talvez ligada a rituais ou palavras mágicas. A visão, no entanto, continua perturbadora e fascinante. Peraí, já deixou o like, se inscreveu e soltou o hype? Porque o mistério só tá começando.